pessoal, aqui é a Rai e bem-vindos ao quadro 5 Curiosidades. E hoje vamos falar mais uma vez dele, aquele que está sempre atento, o Le Chaser do Amor, o terceiro anista de Pomifiore. Hoje temos 5 curiosidades sobre Rock Hunt, parte 2. Você promete que dessa vez você não vai dar um susto em mim e nem nos inscritos igual da última vez? Oui? Valeu, Rock. Curiosidade número 1. Ainda que a melhor matéria de Rock seja artes, ele é muito bom em pelo menos mais uma matéria que é ensinada em NRC. Durante a história da carta de dormitório de Ace, quando o rapaz está à procura dos ouriços, Rock aparece após ter terminado de ajudar Dulce a trazer os flamingos de volta ao dormitório. E ao saber do que Trápula precisava, ele diz que Ace poderia atrair os ouriços usando linguagem animal, especificamente uma chamada de fala de topeira. O que Ace diz não fazer ideia de como falar, e que provavelmente ela era apenas ensinada em aulas da matéria na faculdade. Porém, Hunt diz saber um pouco, e que poderia ensinar a Ace como falar algumas frases. Esse fato acaba não aparecendo de novo em nenhum momento, além de uma história da coletânea de histórias de Twisted Wonderland for Coma e, ainda que ela não seja uma história canônica com o jogo, é bem divertido poder ver Rock usar esta habilidade mais uma vez. Eu realmente torço para que em algum momento a gente possa ver ele falando em topeira no jogo de novo. Curiosidade número 2. Rock é alguém que gosta de manter suas memórias perto de si e de relembrar cada pequeno detalhe. Isso é feito através de fotos que ele tira, cartas que ele escreve e também do seu diário. Na história da sua carta de pijama, Rock estava maravilhado com a aparição de Neige no rádio e estava pronto para ouvir mais uma vez e escrever uma carta dizendo como ele se sentiu. Porém, ele percebeu que antes disso, ele deveria escrever todas as suas emoções que sentiu durante o dia em seu diário. E no diário, ele escreveu sobre a sua felicidade de ouvir Neige no rádio e também escreveu sobre como ele ficou feliz quando Carter lembrou que seu aniversário era no dia seguinte e como também ficou feliz ao ver que o pássaro que havia saído do ninho na primavera havia retornado ao campus da escola. Rock é uma pessoa muito observadora e que adora expressar seus sentimentos, então de todos do elenco, ele é realmente o que faz mais sentido ter no diário. Curiosidade número 3. Hunt é um caçador muito bom e a forma como observa as coisas nos mínimos detalhes consegue fazer ele notar coisas que normalmente outras pessoas não notariam. Durante a história da sua carta de dormitório, por exemplo, Rock e Apple estão ajudando Will no clube de pesquisa sobre cinema, quando um aluno de Savannah Claw começou a caçoar deles por estarem fazendo yoga antes das atividades do clube começar, o que acabou fazendo Apple ficar bravo. Will o repreende, dizendo que ele não deveria arrumar brigas, e o loiro diz a Rock que é trabalho dele cuidar para que Falmer não arrume encrenca, e se ele acabar arrumando, nenhum dos dois nunca mais poderá ajudar no clube, e ele até mesmo foi mais longe, dizendo que expulsaria os dois do dormitório. Mas, ainda que fosse uma bronca, os outros alunos do clube estavam admirados por como Rock e Apple conseguiam falar de forma tão casual com Skyheight. No dia seguinte, Will estava ocupado e não poderia comparecer ao clube, porém todos se reuniram para as atividades, mas ao chegarem no local, eles notam que uma tragédia havia acontecido. O figurino que Will usaria nas gravações do clube estava rasgado em pedaços e no cenário estava escrito em vermelho, beleza inadequada. Como as marcas de rasgo lembravam garras e como ontem o aluno de Savannah Claw havia os enchido o saco, boa parte dos membros do clube e o Apple acharam que teria sido o Bishman do dia anterior que fez aquilo com eles. E então logo eles saíram em busca de justiça. Porém Rock não os acompanhou, pois queria dar uma olhada melhor nas pistas que tinha antes de tomar qualquer conclusão precipitada. Rock então analisou o figurino em farrapos com mais cuidado, e logo concluiu que os rasgos imitavam garras, mas não eram de garras de verdade, e sim de uma tesoura de 25 centímetros com uma lâmina de 9 centímetros, feito por uma pessoa destra entre 1,68 e 1,72 de altura. Sim, o Rock conseguiu todas as informações apenas vendo como o rasgo foi feito. Assim que ele determinou sua presa, ele foi impedir a briga que iria ocorrer entre o aluno de Savannah Claw e Apple e também o resto do pessoal do clube de cinema. E ao chegar lá, ele apontou o verdadeiro culpado, o figurinista do clube. Rock levantou que o aluno de Savannah Claw disse que não ligava para beleza, não só aquele tipo de beleza em específico, e que também, normalmente o aluno daquele dormitório não usaria a palavra inadequada. Além que todas as pistas que encontrou ao analisar o figurino destruído batiam com o rapaz, e havia mais um detalhe importante. Ao olhar a costura da peça, ela estava mal feita, e Will nunca teria permitido isso, o que significa que aquele figurino na verdade era falso, e que havia sido fabricada pelo autor do incidente, e já que esta réplica era perfeita e tinha as exatas medidas de Will, o único que poderia ter feito ela teria sido o próprio figurinista. Sem saída, o rapaz confessou que realmente foi ele, e que ele fez isso por inveja,
já que ele sempre quis ser próximo de Vil, igual Apple e Rock eram, e ele achava que se provocasse uma situação onde Apple entrasse em uma briga, tanto Felmer quanto Hunt seriam expulsos. Mas agora ele estava envergonhado e ele iria sair do clube por conta disso. Porém, Rock diz que não era para ele fazer aquilo, afinal havia beleza naquilo que ele havia feito, já que havia sido um ato de amor por Vil, e também que ele era talentoso demais, e Skyheight não gostaria de perder o talento dele, o que outro membro do clube também concordou. Assim, com tudo resolvido, Rock esclareceu o mistério do clube de pesquisa sobre cinema. As habilidades dedutivas de Rock são muito precisas, e essa história de investigação foi muito divertida. Parabéns, Sr. Rock Holmes! Curiosidade número 4. Mesmo que a gente não conheça boa parte das famílias dos personagens, a gente sabe pelo menos qual é a composição das famílias deles. Como, por exemplo, sabemos que o Riddle é filho único e que ele mora com a sua mãe e seu pai. Porém, o caso de Rock é diferente. Como eu disse no seu primeiro vídeo, Rock não gosta de dizer informações pessoais e por muito tempo a gente ficou sem saber como era a sua estrutura familiar. E meio que a gente ainda não sabe, mas durante a história do livro 6, pelo menos conseguimos algumas pistas em relação à sua família. Rock comenta com a gente e Apple após sairmos de NRC que seus ancestrais adoravam viajar e graças a isso existem vilas da família em diversos lugares do globo e que ele adoraria convidar nós e o resto do grupo do VDC para uma festa do pijama em uma delas algum dia, mas claro que ele pediria autorizações aos seus irmãos antes. A ser perguntado dos irmãos, Rock explica que ele é o terceiro de 6 irmãos, e ao Apple ficar surpreso com a quantidade de irmãos, Hunt diz que o clã é bem grande e que eles todos apenas conseguem se reunir uma vez ao ano, mas que é sempre divertido quando todos estão juntos. Ainda que tenha sido pouca informação, para os padrões de Rock, saber disso já é muito. Agora, para sabermos mais, vamos ter que provavelmente esperar um evento de casa de Hunt, onde iremos aprender mais sobre alguns dos seus irmãos. E eu me pergunto se eles são parecidos com Rock em personalidade. Curiosidade número 5. Como Rock é bom em caçar, os seus sentidos são um pouco mais apurados que o normal, ainda que não sejam sobre-humanos. Como, por exemplo, na história da sua carta de pijama, o rapaz acaba acordando mais cedo porque ouviu uma porta se abrindo no corredor e, mesmo tendo acabado de acordar, ele deduziu que deveria ser de um membro do clube de corrida indo fazer suas atividades. Já na história da sua carta de Birthday Boy, Rock comenta sobre ele ter uma excelente visão. E na história da sua carta de dormitório, que eu deixei esse pequeno detalhe de lado apenas para poder comentar agora, após o resto do clube ir arrumar as coisas antes de Vil voltar, Apple elogia Rock e como ele conseguiu notar o problema da costura no figurino. Porém, Hunt admite que aquilo na verdade havia sido um blefe e o que entregou o fato do figurino ser falso foi outra coisa, foi o cheiro dele. Rock disse que cheirou o figurino e viu que ele estava sem o cheiro distinto do Vil. Apple acha estranho e Rock diz que é apenas uma das ferramentas que ele usa para caçar. Porém, ainda assim, Felmer diz que Rock era esquisito. E realmente, Rock pode fazer algumas coisas que façam ele parecer fora da casinha, mas eu ainda assim gosto bastante dele. E essas foram as 5 curiosidades. Obrigada aos apoiadores do canal! E aí, gostou do vídeo? Teve alguma curiosidade que gostou e te fez gostar ou gostar mais de Rock? Me conte nos comentários. Não esqueçam de dar hype, se inscrever e ver a parte 1 do vídeo caso você ainda não tenha visto. O link está na descrição. E que tal assistirem o nosso vídeo da semana passada que tá muito bom? Até a próxima terça!